Tá, o roteiro desse vídeo, aqui quando eu escrevi aqui na pauta, diz que eu tenho que recomendar que vocês peguem papel e caneta para anotar os lançamentos que eu vou comentar nesse vídeo. Mas agora eu te pergunto, alguém usa papel e caneta ainda? Eu não gosto de escrever as coisas no celular, geralmente, porque parece que não é de verdade, assim. Coisas muito importantes eu pego papel e caneta. Não, fica calmo. Isso aqui não é uma miragem, na verdade, é a segunda parte do vídeo dos lançamentos mais aguardados de 2020. Lembrando que, se tu quiser dar uma olhada no primeiro vídeo, na primeira parte, o link tá aqui em cima. E a boa notícia é que praticamente nada saiu até agora, pelo menos nem da primeira lista. E dessa segunda, tem alguns que vão começar a sair agora em abril. E a lista tá muito legal, sabe? Eu basicamente fui atrás de quadrinhos muito elogiados, quadrinhos que eu tô interessado, quadrinhos que ficaram em listas de melhores do ano. Enfim, lembrando que na primeira parte do vídeo teve 11 lançamentos, agora essa segunda parte tem mais 13 e aí fecha os 24 mais aguardados. Eu vou começar a lista com o fim de Black Hammer, que eu acho que é algo que todo mundo tá esperando. A Intrínseca já publicou 3 volumes no Brasil, são esses 3 aqui. E esse último volume, último entre aspas, não é o final. Na verdade, segundo Jeff Lemire, é o fim do primeiro ato da fase 1 de Black Hammer. Ele ainda pretende explorar mais esse universo, tem um monte de tie-in, mas o que ele fecha é o arco da Fazenda. Lá fora, pelo que eu vi de opiniões do público, assim, muita gente achou esse final meio decepcionante, principalmente pela finalização em si, mas também porque começa com desenhos que não são do desenhista regular, então o pessoal não curtiu muito a primeira parte do último encadernado. Tá, por mais que as pessoas digam que, não é tão legal, pô, eu tenho que ver o final disso, sabe? É obrigação. Outro lançamento que tá todo mundo esperando são os X-Hickman, saindo aqui no Brasil. A Panini já prometeu que vai publicar o começo desses X-Men em pequenos encadernados, então a gente deve ter pelo menos 4 volumes de encadernados para publicar o começo da fase do Hickman. Tá, tu já deve estar sabendo disso, mas o Jonathan Hickman basicamente revolucionou os X-Men recentemente, colocou os personagens de novo no topo do universo Marvel, como alguns dos quadrinhos mais vendidos. E é uma proposta bem diferente, sabe? Ele vai reunificar os X-Men e tornar eles realmente uma nação soberana. Eu acho que ele foi mais longe do que qualquer pessoa já foi com esse conceito. Quer uma opinião? Eu achei maravilhoso, assim. É bem cara do Hickman, tem vários infográficos no meio da história para explicar o que está acontecendo e tabelas. E ao mesmo tempo, eu acho que ele conseguiu juntar... Ele conseguiu fazer os X-Men evoluírem, sabe? Ele pegou a premissa básica dos X-Men, que é aquela questão do conflito do Xavier com o Magneto, e fez os dois entrarem em acordo e se transformar em algo mais, sabe? Ficou muito, muito legal. Depois a gente tem o 29º volume de The Walking Dead. Na verdade, eu não sei, eu acho que a Panini esse ano ela não consegue terminar The Walking Dead, porque atualmente tá no volume 28, logo tá chegando o 29, e são 32 ao todo. Então faltariam aí 5 volumes para Panini publicar. Eu acho que esse ano ainda não termina no Brasil. O ponto é, agora a gente está começando, a partir do volume 29, o que é o último arco de The Walking Dead, sabe? O último grande ato, vamos dizer assim, que o Kirkman pensou. E aí a gente tem estreia de novos personagens, por exemplo, a Princesa, que é um personagem que recém apareceu na série, né, no season finale. Várias vezes aqui no canal eu defendi The Walking Dead, porque muita gente diz que é só um grupo de pessoas que para num lugar, acha um problema e tem que ir para outro lugar e assim vai indo. Quando tu chega no último arco, tu entende que o Kirkman, ele tinha um plano por trás de tudo, sabe? Algo muito maior, e ele foi mais longe com uma série de zumbi do que qualquer outra pessoa já foi na Terra, sabe? E é muito, muito legal. Tá, tu tá pronto? Eu tô pronto. Agora eu vou comentar o melhor quadrinho de 2020. Eu não tenho dúvida sobre isso. Tu já viu um filme de 1985 chamado Reanimator? Sim, é um filme absurdamente tosco e surpreendentemente divertido, que basicamente a gente tem um médico que cria um cientista, talvez, enfim, eu não lembro exatamente, mas ele cria uma poção para ressuscitar os mortos, né? Por isso que ele é o Reanimator. Ele é baseado num conto clássico do Lovecraft chamado Herbert West, Reanimator. E agora o Juscelino Neco pretende adaptar isso, né, esse conto, e lançar pela editora Veneta. Cara, eu realmente preciso ver isso. O Juscelino Neco, se tu não conhece, é o autor do Matadouro de Unicórnios, que é um quadrinho que tu chora rindo, assim, sobre um serial killer. Então, ele realmente tem a minha atenção, assim. E parece ser algo que fecha muito com o estilo do Juscelino. Vamos falar de Alan Moore? Agora a gente tem The Beau Jeffrey Saga, que é um quadrinho que deve sair pela editora Devir. Eles já tinham prometido esse lançamento há algum tempo, mas eles têm feito algum tipo de mistério sobre qual quadrinho da Alan Moore eles vão publicar. E é muito provável que seja esse, então eu coloquei na lista,
porque parece ser algo incrível. Dá uma olhada, olha só. Basicamente a gente tem uma comédia, que é algo que não é tão comum do Alan Moore escrever, onde um lobisomem, um vampiro e uma mulher obesa fazem parte da mesma família, né? Eles moram na mesma casa e alguém está tentando cobrar o aluguel. Talvez seja uma versão do Chaves escrita pelo Alan Moore, onde o seu barriga tenta cobrar o aluguel. Olha só. Enfim, parece algo muito legal, principalmente porque foi escrito pelo Alan Moore na época, no auge dele, na época que ele estava escrevendo V de Vingança e Miracle Man, na revista Warrior, que saía junto o Bohefry Saga. Próximo lançamento, Marvel Saga, o espetacular Homem-Aranha da editora Panini. Tu deve estar sabendo disso, mas a Panini ela vai começar agora uma coleção em capa dura do Homem-Aranha. E essa coleção ela já tem pelo menos 3 volumes confirmados e ela começa com a fase J. Michael Straczynski, que é uma fase que ela tem um fim muito polêmico, mas o que eu já li dela, eu já li acho que uns 3 encadernados quando a Salvat publicou, e cara, é uma fase muito boa do Homem-Aranha, assim, sabe? Eu me divertia muito. Ela começou a sair originalmente nos anos 2000 e foi até lá um pouco depois da Guerra Civil dos Super-Heróis. Então é algo que eu pretendo ler. Tomara que dê certo no Brasil isso, sabe? A Panini... Porque o planejamento inicial deles é para muitos volumes. É para ser uma coleção grande, mas, enfim, depende também do sucesso dela. Tá, agora vamos falar do Homem do Spoiler, que é Box Brown. A editora Mino pretende publicar esse ano no Brasil mais um quadrinho dele, que é o Tetris. Se tu não conhece o Box Brown, ele é conhecido por fazer documentários em forma de quadrinhos. Ele tem, por exemplo, o Cannabis, que foi publicado há pouco pela editora Mino, e eu já li, pelo menos dele, o André the Giant, que é esse quadrinho aqui. E agora, esse novo lançamento, vai basicamente falar sobre o Alexei Pajitnov, que é um russo, criador do Tetris. Sim, aquele joguinho legal que caiu os cubinhos e se encaixavam. Enfim, então a gente vai conhecer um pouco da história desse cara, que ele é russo. Ele, em 1984, ele criou o Tetris no tempo livre, enquanto ele desenvolvia um software para o governo soviético. E o Box Brown já vazou, basicamente, que vai ter bookplate. Ele botou uma foto no Instagram dele com os bookplates autografados. Tá, 7º lançamento aqui da lista é um quadrinho que eu li ontem, na verdade, para justamente fazer esse vídeo. Eu queria ver se ele era tão bom quanto eu pensava, que é o Sabrina, que vai sair no Brasil pela editora Veneta. Cara, isso aqui me pegou de um jeito que poucos quadrinhos me pegaram assim nos últimos anos. Foi algo angustiante de ler. Na trama, a gente tem a Sabrina, que é uma garota que simplesmente sumiu, sabe? Chega num certo momento que ela não volta pra casa, e aí na trama a gente vê a repercussão disso para as pessoas próximas a Sabrina. Cara, é simplesmente assustador ler essa HQ. Ele não é um quadrinho de terror, mas o ponto é que fala sobre os tempos atuais, sobre fake news, teoria da conspiração, sobre mídia, sobre, cara, maldade humana, assim, é sensacional. Não acho que é um quadrinho pra todo mundo. Lá fora eu vi muita gente reclamando do desenho, por exemplo, que é um desenho mais simples, bem simples, na verdade, e às vezes a gente tem um excesso de texto em alguns quadros, enfim, mas é muito, muito bom. É o segundo quadrinho do Nick Darnasso. Ele usa um grid de 24 quadros por página, né? Às vezes ele aumenta e diminui. Ele consegue criar impacto com isso, tanto nos momentos importantes da história, seja quando ele quer basicamente controlar o teu ritmo de leitura. Cara, lê que é muito, muito bom. Próxima HQ da minha lista é mais um quadrinho do Adrian Tomaini, que é o autor do Intrusos, que foi uma das leituras mais, sabe, horríveis também, angustiantes que eu tive no ano passado. Não, peraí, não. Na verdade eu li esse ano, faz acho que uns 2 meses por aí, enfim. O ponto é, o próximo quadrinho dele, que ainda não tem previsão de sair no Brasil, mas provavelmente deve sair pela editora Nemo, é o The Loneliness of the Long Distance Cartoonist, que é basicamente uma autobiografia dele, onde ele vai falar sobre a experiência, sobre ser quadrinista. É bem interessante o formato dele, sabe? Ele parece um Moleskine, né? Ele tem aquele elástico para tu colocar na volta dele. E deixa eu ler uma frase do Richard Maguire sobre ele, tá? Olha só, sobre essa HQ. Uma visão dolorosamente honesta e muitas vezes hilária por trás das cortinas da vida glamurosa de um cartunista. Tomaini baseia-se no estresse, constrangimentos e realizações de vida enquanto passa por uma evolução da autoconsciência. Tá, agora vamos falar da melhor dupla de quadrinhos dos últimos anos, que é Ed Brubaker e Sean Phillips. Eles são os responsáveis agora por algumas graphic novels, né? Eles estavam publicando séries contínuas e agora eles lançaram, pelo menos nos últimos 2 anos, o My Heroes Have Always Been Junkies, que é esse quadrinho aqui,
e o Bad Weekend, que eu coloquei nos meus melhores do ano passado. Mas o próximo quadrinho deles, que eu já comprei na pré-venda, é o Pulp, que basicamente trata sobre um escritor de revistas pulp, de western, que vive na era da Grande Depressão nos Estados Unidos, em 1930, que é justamente quando a gente tem o boom do gênero western. Esse é mais um caso de, cara, Ed Brubaker, Sean Phillips, eu preciso ler, mesmo. O próximo lançamento é o Carnificina Absoluta. Não confundir com Carnificina Total, certo? Que é uma saga dos anos 90 do Homem-Aranha, que eu tenho aqui em formatinho, mas que, pelo que eu li das resenhas, lembra um pouco, sabe? Justamente por ser o Venom e o Peter Parker enfrentando o Carnificina e, enfim. Ainda não tem previsão de lançamento disso, mas lá fora saiu da seguinte forma. Tem a minissérie Carnificina Absoluta e tem também os tie-ins, que são, como é que eu vou dizer? Não é aquele esquema de, mensal do Homem-Aranha vira Carnificina Absoluta. São minisséries próprias dessa mega saga. Então, provavelmente, no Brasil, a Panini deve publicar encadernados, como ela já publica ultimamente as mega sagas, e era isso. Mas isso tu quer saber é basicamente uma consequência do Venom do Donny Cates, essa saga, que deve ser uma coisa que ia sair na mensal, eles viram que tinha potencial e resolveram transformar em alguma coisa um pouco maior. Pelo que dá a entender, a história ela finaliza o primeiro arco do Venom, onde agora o Carnificina está a serviço do deus lá dos simbiontes e ele está tentando trazer esse cara de volta. Então ele está caçando todo mundo que já usou algum simbionte em algum momento no universo Marvel. Beleza, agora vamos falar de um gibi que eu tenho, que eu coloquei aqui na lista porque ele é muito, muito legal, que é A Gangue da Margem Esquerda, ou The Left Bank Gang, que é esse quadrinho aqui que vai sair agora pela editora Mino, só que com uma capa um pouco mais bonita, tá? Não é esse laranjão aqui, na verdade é uma capa azulada. E se não me engano ainda tá na Amazon com 30% de desconto, tá? Então tu pode comprar a qualquer momento. Aqui na HQ a gente tem 4 quadrinistas que estão na pior, isso em Paris, nos anos 20. Na prática o que ele fez foi pegar escritores clássicos da literatura e transformar esses caras em quadrinistas. Então é legal que é um quadrinho um pouco autobiográfico, eu acho, sabe? O Jason parece que usa ele pra colocar na vida desses caras o sofrimento dele de ser quadrinista e talvez o preconceito que as pessoas tenham com quadrinhos, né? Que parece algo menor do que literatura. Enfim, a vida desses caras não tá legal. Aí eles resolvem simplesmente roubar um banco. Aí a gente vai ter uma trama ao melhor estilo Cães de Aluguel, absurdamente surpreendente e que eu me diverti demais. O Jason é outro escritor que o que tiver dele eu vou comprar, sabe? Não importa o que seja. Tá, e pra terminar essa lista tem 1984 da Quadrinhos na CIA, que não é um livro clássico, certo? Do George Orwell. Na verdade, comemorando os 70 anos da... Não sei se comemorando, né? Mas tu entendeu o que eu quero dizer. No aniversário de 70 anos da morte do George Orwell, a Companhia das Letras vai lançar uma adaptação em quadrinhos feita pelo Fido Nest, que eu acho que é assim que se pronuncia, que é um quadrinista brasileiro que já trabalhou com adaptação de quadrinhos, trabalha em jornais também. Só pra tu ter uma ideia, essa adaptação ela nem saiu e já foi vendida para Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos e Espanha. Tu já deve conhecer 1984, mas é uma das obras mais influentes do século XX. Influenciou, por exemplo, V de Vingança. No romance a gente tem um estado totalitário onde tu não tem privacidade, onde tem manipulação da verdade, onde a tortura é institucionalizada. Acabou. Eu espero conseguir colocar esses quadrinhos na minha estante. Eu vou ficar realmente muito feliz porque tem histórias muito boas sendo contadas aqui. Só que nesse momento de incerteza que a gente tá, por conta do momento que a gente tá vivendo, eu não sei se tudo vai ser publicado ainda esse ano. Talvez algumas coisas vão para 2021, enfim, e assim por diante. Mas vamos lá, o que eu vou colocar aqui de menções honrosas? Berlim, deve ser bem legal, que vai sair também pela editora Veneta. O Banana Fish, da editora Panini, que é um mangá clássico, que ganhou uma adaptação recentemente pela Amazon Prime. Lock and Key, volume 3. Eu tenho esperança que a Geektopia vá publicar, ou eles façam alguma coisa relacionada ao Lock and Key. Talvez alguma editora lance no Brasil em Cal, o que vai ser um puta acerto, porque é um quadrinho que está fora de catálogo há um bom tempo. Liga Extraordinária Tempestade, da editora Devir, também tá para sair muito em breve. E tem o último lançamento, que eu não posso falar para vocês, mas vai ser algo muito legal. Tá? A qualquer momento isso deve ser anunciado e quando for, vocês vão ficar muito felizes, porque é um grande lançamento, é uma coisa que todo mundo está esperando há um bom tempo. Tá, mas agora é o teu momento. Esse vídeo não vai ficar legal se não tiver o teu comentário dizendo qual lançamento tu tá aguardando com mais ansiedade e principalmente qual o teu melhor quadrinho de 2020 até agora, tá? Eu tenho um que...
tem que ser esse aqui, que é o Demolidor. Tá? Eu até coloquei aqui, não sei porquê, mas enfim. Eu tô dormindo com essa HQ. Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil aí pra ti, tá? Tchau, tchau.